rapidinho. Eu Oi. já estava pensando aqui que eu sou monitor de geoprocessamento, né? E eu tô pensando, Ah, é, poxa, né? será que eu vou ter que unir Geo 2 com Geo 1? Não, não, não. Porque eu ainda Vai não vi ser. Geo 2, né? Não, não, não vai ser assim, não. O que vai ser Aham, oferecido vai ser GEL 1, entendeu? O GEL 2 não vai ser entendi. oferecido. Eu só estou falando assim que no presencial, quando a gente tinha o presencial, né, era importante ter essa bagagem do GEL 1, que é o conceitual teórico. Agora vocês vão, no remoto, vai ter que ser só isso. Né? Dentro do oferecendo o geoprocessamento 1, vai ter que ser só conceitual teórico. E aí, a parte prática, vocês vão ter quando a gente voltar, né, sei lá, no meio do ano que vem, enfim, que eu acho que para junho, né, deve ser o primeiro semestre de 2021, sei lá, eu já nem sei mais, o calendário está todo maluco, né? Mas, enfim, aí vocês vão ver em geoprocessamento 2, né, vocês vão ver que vão ter que se juntar turmas, de repente fazer um combo aí com o pessoal de um que não fez, que fez só o teórico, não fez o prático, vão ter que fazer junto, de repente, com o GEL 1, mas aí vão fazer, claro, na medida do possível, né? Informando coisas que são incomuns e para lembrar, que eu colocava no 2 para lembrar o que vocês tiveram no 1, enfim. Então a gente vai ter que remanejar, vai ver como é que vai fazer isso, tá? Entendi. Renato, obrigado. Renato é o meu orientando de monografia. Tudo bem, Renato? 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 Está me escutando? Eu acho que ele não está me escutando. Só para avisar, eu tô gravando aqui. Ah, tá gravando? Eu vou começar a gravar também, mas só por via das dúvidas, né? Para a gente ter os dois gravando, tá? Renato mandou aqui pelo chat. Ah, estou ouvindo. Beleza, Renato. Ah, se você quiser falar, não tem problema nenhum, não, tá? É só que agora eu vou começar a explanar mesmo a aula teórica, e aí eu sempre recomendo cortar mesmo o áudio e o vídeo para não ficar pesado aí, até por causa da conexão também da internet, tá? Mas eu sempre deixo à vontade durante a minha explanação para vocês perguntarem, e até mesmo no final, principalmente, né? Porque aí no final vocês sempre têm mais dúvidas, porque aí eu já dei todo o conteúdo, né? Bom, hoje então nós vamos ver uma parte importante que nós vimos na aula passada, coleta de dados. De certa forma, eu vou continuar dando aquilo que faltou, alguns elementos sobre coleta de dados, porque tem a ver com a aula de hoje, que é a análise ou o processamento desses dados, né, da pesquisa de vocês durante a metodologia que vocês vão aplicar, de coleta de dados, e aí vocês vão ter que analisar esses dados. Né? Então, a gente vai ver como é que isso é feito, de que forma, quais são os tipos de análise específicas, mas antes disso eu vou falar de alguns tipos de coleta que ficaram faltando na aula passada e que tem a ver com a parte também de análise. Tá? Deixa eu botar aqui a apresentação, compartilhar a tela para vocês. Acredito que vocês já estão vendo aí a tela, né? Deixa eu fechar aqui, porque ele fica dando esses informes. Tá vendo sim. Ai, meu Deus. Obrigado. Vou ocultar aqui. Aí. Fica esse negocinho de informando que está em um, que está em outro, aí é brabo. Isso, obrigada, Mayara. Bom, então vamos lá. Vou botar um pouquinho maior aqui. Um pouquinho só maior aqui a apresentação. Vocês verem melhor aqui. Bom, então, ainda sobre coleta de dados, é importante que vocês tenham em mente que essa coleta de dados pode ser de forma estatística, a gente falou isso, via questionário, inclusive eu vou falar posteriormente como é que a análise do questionário pode ser feita, né, que dicas a gente pode ter sobre isso,
e a coleta de dados por observação. Tá? Então, no caso dos dados estatísticos, né, os estudos que são realizados pela coleta de dados estatísticos podem ser dados contínuos ou periódicos, e o interesse é sempre a numeração total, né, dessas informações, ou seja, você é um tipo de dado quantitativo, né? Então, nesse caso, a estatística ela participa mais no aspecto descritivo de como você pode apresentar esses dados dentro da tabulação deles, né? Os dados, eu já tinha falado até, eu acho que lá no início das aulas, né, que os dados estatísticos de coleta desses dados, né, podem ser de fruto de dados já existentes ou dados secundários. Você já pega, por exemplo, uma informação na internet, de um site, ou então de um órgão público, né? São informações que você vai coletar por consultas bibliográficas também. Então, esses dados secundários já existem, então você vai utilizar ele e vai poder também gerar até gráficos em cima disso, né? Se você tem essas informações também de dados secundários na forma estatística, é interessante que você tabule essas informações, gere tabelas, ou até já tenha essas tabelas geradas por essas pesquisas, né? Assim como você pode fazer uma pesquisa fazendo o seu próprio levantamento, que a gente chama de dados primários, né? E experimentos que você está realizando, sejam experimentos em trabalho de campo, indo a campo, tirando foto, imagens, gravando, né, vídeos, fazendo entrevistas, né? Então aquilo ali você está criando, né? Então são seus dados primários. E pode também ter experimentos até não só em campo, mas também em gabinete, em laboratório, onde você vai gerar um processamento de alguma imagem de satélite, por exemplo, ou até mesmo você precisa na questão de geoprocessamento, é importante até você criar os seus próprios dados, o seu mapeamento, por exemplo, um mapa de uso e cobertura da Terra, né, a partir de uma imagem. E você pode também gerar os dados primários a partir de análises até químicas ou físicas de solo, por exemplo, pedologia, né? Isso vem acontecendo muito na geografia. E você pode pegar essas informações e gerar ali os seus gráficos, as suas tabelas, as suas informações a respeito daquela pesquisa. Então, pode-se apenas descrever esse conjunto, embora o mais comum seja fazer inferências, né, a partir de amostras desse total. A gente vai até ver como é que isso acontece, né? Eu tenho um dado populacional, eu tenho lá a densidade demográfica, o número total da população naquela área que eu estou estudando. Claro que você não vai fazer questionário, você não é IBGE, né, para fazer um questionário amplo, né, sobre aquela pesquisa, se você tem uma população muito grande, né, por exemplo, um município com mais de 100 mil habitantes. Então, o que você vai fazer é um universo amostral sobre aquela população, né? Então, é uma amostra daquele universo, né, entre homens ou entre mulheres. Aí você vai calcular o percentual de informação que você quer sobre aquela temática, aquele objeto de estudo. Então, os levantamentos, como, por exemplo, os da saúde pública, acontecem também usando essa estatística que indica, né, em forma dessa amostragem, permitindo essa inferência do todo, né? Então, muitas vezes você vai ter essa inferência a partir desse dado amostral. Isso aconteceu recentemente nas eleições municipais, né? Então, nós vimos que, inclusive, as estatísticas de candidatos, antes, né, através dos órgãos estatísticos, né, Datafolha e tudo mais, mostra lá o que era a preferência através de um universo amostral, né, da população de cada município. Então, cada um dava lá, eles faziam a pesquisa com a opinião de candidato que eles queriam. E aí tinha aquele negócio de para mais ou para menos, né? Então, porque muitas vezes o valor era estimado
dentro dessa probabilidade com relação a esse universo amostral, né, de estar uma preferência para o candidato outro estar empatado, por exemplo, né. Nos experimentos, ela fornece o delineamento mais adequado em cada estudo, né. Então, você vai conseguir ter com esses dados, né, um delineamento mais adequado para aquilo que você quer da tua pesquisa. Né? Então, significa que aquela amostragem foi realmente efetivada. Né? E a coleta desses dados via questionário é importante instrumento para exatamente você constituir uma série de informações, né, através de perguntas que devem ser respondidas por escrito. Né? É claro que você muitas vezes está fazendo uso, inclusive, até de formulários pela internet, né, formulários dinâmicos, digitais, mas, de qualquer maneira, a pessoa está lá escrevendo, né, digitando as informações que vão ser enviadas para você e você vai depois analisá-las. Né? Então, dentre as principais vantagens, né, do questionário está na economia de tempo, né, e a eficiência na coleta de um grande número de dados, principalmente você usando a internet. Hoje em dia, com a pandemia, cresceu o número de pesquisas sendo realizadas online, exatamente por ter mais essa economia no tempo que você vai dispor para gerar a informação. Então, a possibilidade de atingir um número maior de pessoas também, em uma área geográfica mais ampla, né? Inclusive agora corre-se o risco também na internet, às vezes, de você não conseguir um número suficiente de pessoas respondendo aquele dado. Aí vale a questão de, entre aspas, de marketing, né, de comunicação, de divulgação daquela sua pesquisa, né? Como é que você está fazendo isso para gerar realmente o maior número possível de respostas dentro desse universo amostral que você escolheu. Então, além de economizar com treinamento e coleta de campo também, né? Obter respostas mais rápidas, exatas, o anonimato e mais tempo também para as respostas, além da flexibilidade de horários. Né? Então, você, além da entrevista poder ser feita com uma equipe pequena, se você escolher um universo amostral que realmente é representativo de um número de pessoas, enfim, que é pequeno, você tem também essa economia de treinamento, né, do pessoal, da coleta dos dados. Mas se você fizer uso de planilhas digitais, até de tablets, né, ou de smartphone, né, para fazer a coleta presencial, você também economiza em tempo, economiza em dinheiro, economiza em treinamento também. E fazendo online a mesma coisa. Eu recentemente fiz um trabalho de pesquisa para um projeto de plano de manejo que tinha que ter informações sobre a sociedade, que era a parte socioeconômica, e que foi usado também nessa mesma forma, né, de questionário, aplicado dentro de um universo também amostral. A gente sabia qual era o número da população ali existente naquele município, onde estava inserida a unidade de conservação, ia ser o local e ia com recurso, inclusive, o mais fácil possível, né, de planilhas também já digitalizadas, em meio de celular, isso era utilizado, inclusive, com recurso de aplicativo de GPS, para geolocalizar o questionário. Né? Então está passando naquela quadra, naquela rua, naquele bairro, daquela localidade, que era o entorno dessa unidade de conservação, né, que fazia parte, inclusive, da zona de amortecimento dessa unidade de conservação. Então, essa pesquisa socioeconômica foi interessante para estabelecer realmente informações para saber se as pessoas conheciam ou não aquela unidade de conservação, aquela área protegida, sabia o que ela representava, onde estavam os limites dela, quais eram os problemas ambientais que elas estavam verificando, observando naquela área, enfim, uma série de perguntas que eram importantes para aquele tipo de trabalho. Né? Então, essa possibilidade não só de atingir um número grande, né, como também o treinamento. Inclusive, a gente capacitou um pessoal voluntário que queria nos ajudar nesse questionário, e além da própria equipe que compunha a equipe para saber sobre esses dados socioeconômicos. Né?
e muitas desses formulários também foram enviados via e-mail, né, flexibilizando ainda mais a questão que foi colocada aqui de horários, de respostas mais rápidas, né? Então, a coleta de dados por questionário é importante, mas também a coleta de dados por observação, inclusive a coleta de dados por questionário, você também realiza, como eu falei anteriormente, os dados são dados primários, né? Você está observando em campo, e aí você realiza a coleta também estatística disso. Você transforma aquele formulário, por exemplo, com perguntas fechadas, né, em dados de gráficos, planilhas de tabelas, né, mostrando, por exemplo, a faixa etária daqueles que responderam, o número de pessoas que, de repente, sabem ou não sobre aquela determinada área, unidade, enfim. Então, o questionário se aplica também à coleta de dados estatísticos sobre ele, né? E a coleta de dados por observação utiliza os sentidos na observação mesmo de determinado aspecto da realidade. Então, você vai lá, vai ver, vai ouvir, vai examinar, muitas vezes até usa de tato de paladar até, né, para você testar. De repente é uma pesquisa sobre vinícolas, né, sobre vinhos, enfim, né? Então você vai utilizar o paladar, o olfato para sentir o aroma, e aí você tem essa relação, né, de observação. Eu falei anteriormente, o questionário você pode também aplicar não só a geolocalização, inclusive com fotos da área, né, e mostrando que aquele universo atmostral teve realmente respostas que condizem com aquilo que você observou. Então, a coleta de dados de observação se aplica bem na hora que você está realizando o questionário e na hora que você está pegando essas informações para analisá-lo. Então, este modo consiste em ver, ouvir, examinar, e para considerar também, ela é considerada também uma ciência, porque deverá ser planejado sistematicamente, registrando tudo de forma metódica, metodologicamente confirmada, além de sujeita à verificação, a controle da validade e da segurança dos dados, né? Então, realmente enfatizando que a parte da validade dos dados é muito importante. Não adianta você fazer perguntas no questionário, observar ali as informações e você não está colocando ali a realidade, né, plena sobre aquela situação. É por isso que um relatório fotográfico sobre aquilo que você observou, além do questionário que você aplicou, é importantíssimo, né, para você ter toda essa consideração científica sobre o teu dado. E a atuação de quem está pesquisando pode assumir a característica de pesquisa participante também, que a gente falou na aula passada, né? Na hora de coletar os dados, você pode ser um pesquisador participante. Então, se você está observando um dado, um ambiente que você conhece como importante ali para a sua pesquisa, que você se considera até membro daquela coletividade, daquela comunidade, então você faz um questionário mais centrado na realidade local mesmo, né? Bom, então, essa coleta, essa análise de dados é estritamente relacionado, né? Eles estão relacionados, né? O que você coleta com depois a análise sobre isso, né? Você tem aqui um fluxograma exatamente ou uma figura, né, melhor dizendo, que demonstra aquilo tudo que já falamos anteriormente, né? Você tendo na pesquisa um levantamento de hipóteses, né, descrição do problema, né, sobre, por exemplo, a gestão daquele ambiente ou daquela área que você está pesquisando, você tem perguntas, né? E essas perguntas subsidiam as hipóteses relacionadas àquele determinado tipo de estudo, tá? Então, você isso vai ser dado, né? Vai servir como dado, essas perguntas, inclusive, para você gerar um planejamento de toda a coleta que você quer fazer, seja por observação, seja por questionário, seja por oh, meu Deus, esqueci agora,
estatística, né? Ou seja, você está tabulando a partir daquelas perguntas que você gerou, que você criou, né? E que está fazendo com as pessoas. E aí você vai gerar análise, né, dessa coleta dessas informações. E a análise desses dados nada mais é que a descrição, né, analítica, né, de todo esse dado que você obteve e que foi coletado anteriormente, para gerar o resultado final, né, do que você observou, do que você pesquisou, do que você gerou de questionário, né. Então, esse resultado obtido vai ser a exposição e a avaliação de tudo que foi aplicado lá naquela metodologia de pesquisa que você realizou, né, frente à resposta que você tem para aquelas hipóteses, aquelas perguntas, aquelas dúvidas que foram colocadas desde o início da sua pesquisa na introdução, né? Então, segundo Minaya, né, esse ciclo de pesquisa, né, tem 3 momentos: a fase exploratória da pesquisa, né, onde você está gerando hipóteses aí, né, e trabalho de campo, onde você vai lá coletar os dados e vai tratar esse material, né, para fazer a análise específica e gerar o resultado, né. Então, frente a esse tratamento de análise, você faz necessário elaborar um tratamento de todo esse material recolhido de campo, né. Você pode subdividir em alguns tipos, como ordenação, classificação, análise propriamente dita. Você vai organizar, você vai ordenar, classificar os tipos de coleta de dados que você fez, né? Se foi questionário, se foi uma entrevista pessoal, né? Se foi com uma pessoa apenas, né? Ou 2, enfim, que são representativas daquilo que você quer, e depois você vai gerar realmente a análise propriamente dita, né? E aí, após essa coleta de dados, essa fase de pesquisa, você vai analisar, vai interpretar, tá? A análise tem como objetivo organizar, sumarizar todos os dados que você obteve nos resultados. Tá? Possibilita o fornecimento de respostas àqueles problemas lá que você estava colocando antes lá no teu trabalho, na introdução, tá? de propostas de problemas da sua investigação. Tá? E aí, a interpretação já tem como objetivo procurar um sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação e outros conhecimentos anteriormente obtidos. Ou seja, você vai pegar, interpretar, né, aquilo que você teve de resposta, e naquele momento você vai começar não só a analisar, mas interpretar no sentido de ver quem teve respostas parecidas com a sua pesquisa. E aí você vai compará-las, vai interligá-las, né, vai fazer uma ligação sobre esses conhecimentos prévios que você teve de outras pesquisas. Então, você vai interpretar, né, para poder gerar uma análise final de tudo, né, de organizar todo esse pensamento dentro da sua pesquisa. Tá? Professora Vivian. Sim. Assim, o próprio processo de coleta de dados, né? Eu estava pensando aqui, por exemplo, se eu fosse formular um questionário para estudar trabalho sobre o tema e ver como os autores fizeram, né, o questionário, as perguntas que foram feitas. Isso, exatamente. Você tem que fazer esse trabalho prévio, né, para você depois usar isso até na sua análise final. E aí comparar, né, se fulano teve, né, uma resposta, né, diferente da sua para uma comunidade também, ou igual ou diferente, né? Então você vai, inclusive, na sua buscou uma resposta diferenciada, entendeu? Então, Entendi. Esse questionário tem que ser elaborado dessa forma mesmo. Tá? De certa forma, tem vários tipos. A gente vai ver aqui que vários tipos de questionário que existem para você obter a resposta. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa coleta de dados é fundamental e vai partir mesmo da bibliografia. Você vai ter que consultar a bibliografia, quem fez sobre isso, quem tem dados sobre isso, sobre aquela localidade também, já fez algum tipo de questionário, mesmo que seja
próximo ao contexto seu, né? Você vai chegar e vai pegar essa informação e vai utilizá-la também como elementos para gerar o teu questionário. Então, tem que estabelecer um roteiro. É o que eu acabei de falar aqui, um roteiro para coleta de dados. Pode ser por entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, informais e focalizadas. A entrevista estruturada são perguntas pré-definidas. Então, é aquilo que você está falando. Se eu tenho um estudo lá sobre esse tema nessa localidade, eu posso começar a pré-determinar algumas perguntas que vão ser próximas a que aquele camarada obteve, ou, além disso, muito além disso, eu vou ter também perguntas que vão servir não só para as respostas que eu já preciso para o meu estudo, né, daquela hipótese que eu tenho, mas também que vão ser o diferencial daquele estudo fulano que, de repente, não abordou tão bem ou tão profundamente aquele assunto, entendeu? Sobre a temática. Então, a entrevista estruturada é uma das que mais ocorre hoje em dia. E é realmente aquela que te possibilita, inclusive, a você realizar testes antes de você aplicar uma definitiva. Tá? Uma entrevista definitiva, uma pesquisa definitiva. Isso acontece muito. Você, às vezes, elabora lá, faz esse roteiro, né, para coletar os dados, você vai lá elaborar o seu questionário da sua entrevista e vai fazer essas perguntas pré-determinadas, e aí você vai lá em campo e aplica para algumas pessoas, dentro do teu universo amostral. Meu universo amostral, sei lá, são 10 mil pessoas, né? Aliás, desculpa, o universo total, né, de população são 10 mil pessoas. Dessas 10 mil, eu vou, sei lá, fazer 10% desse total. Às vezes até acontece o seguinte, quando você começa a aplicar o questionário de teste, você vai mudando as perguntas, acrescentando ou tirando algumas, né, reelaborando alguma pergunta, botando algumas fechadas, outras abertas, né, e fazendo uns ajustes finais. E aí você faz isso com, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas desse universo aí desse total, né, de população de 10 mil. E aí você chega à conclusão que o teu questionário está legal. E aí você vai dizer assim, bom, eu vou pegar 20% agora para efetivamente fazer minha pesquisa, né? minha entrevista, meu questionário. E aí, quando chega lá, você vê que as respostas acabam se repetindo muito. Isso amostral, porque o teu questionário já está repleto, né, de respostas, né, nas suas entrevistas que já são suficientes. E já são respostas que, na maioria, se repetem. Né? Isso acontece muito em questionário. E aí, o que você vai fazer? Então, você para antes, mas explica por que você parou antes dos 20% de universo amostral que você tinha daquela área de 10 mil. Entendeu? Então, isso facilita, de certa forma, para você explicar. Às vezes não, às vezes você tem realmente respostas que são diferentes, na grande maioria das perguntas do questionário, da entrevista que você está fazendo, e aí você vai até, às vezes, além dos 20%, para você tentar ver se realmente você caracteriza bem esse universo amostral das respostas que você quer. Tá? Bom, além das entrevistas estruturadas, né, que você faz essa prévia, você tem as semi-estruturadas. Neste formato, você deverá apenas relacionar os principais tópicos que você deseja abordar. Você tem, então, uma liberdade maior durante a conversa. Né? Então, você vai lá, vai fazer as perguntas, fez as perguntas e a pessoa entrevistada te respondeu, mas, na realidade, você observou que, dentro desse questionário, tinham perguntas que você podia passar adiante, que não eram fundamentais para a sua pesquisa. Né? Isso acontece também muito no pré-teste, né, no teste que eu falei, na prévia do estruturado, e acontece também no semi-estruturado, de você
está mais ali com o entrevistado, tem muita pergunta aberta, então você vai falando, vai deliberando, ele vai te respondendo, e aí você tem uma entrevista mais aberta, mais liberal nas respostas que você tem. Isso, de certa forma, fica difícil para você realizar, depois do final, uma análise. Né? Então, na semi-estruturada, às vezes, é um pouco mais complicado para você fazer a análise final dessas respostas. Tá? Mas, de qualquer maneira, tem gente que opta por isso. Né? Aí você estabelece esse roteiro da entrevista, tendo claro quais os dados que você irá coletar, e seja por meio de perguntas previamente elaboradas ou apenas através da ordem que os assuntos serão abordados. Né? Ou você faz essa ordem, você vai e diz, bom, eu prefiro perguntar a pergunta do final, de repente, do questionário, ou do meio do questionário antes, porque, de repente, aquela pergunta é fundamental. E aí, no desenrolar, as outras perguntas acabam sendo, né, respondidas a partir daquela pergunta que você adiantou no questionário. Isso acontece muito também na semi-estruturada. Né? Você dá essa liberdade para o entrevistado responder e acaba tendo essas respostas de outros questionamentos ali no questionário, e aí você pula para outras perguntas que são mais fundamentais. Tá? Então, além disso, você também pode optar por algum método de entrevista que eu falei abaixo aqui, que seria as entrevistas que podem ser organizadas com mais critérios, mais características, assumindo um caráter único de acordo com o objeto de estudo, como as entrevistas informais, por exemplo. Neste formato, você pode conversar com o entrevistado de maneira totalmente livre, já é diferente da semi-estruturada, você conversa, é uma conversa mesmo, você não tem nem as perguntas formuladas de uma maneira organizada, ordenada, de um roteiro, né, já previamente feito. Você, de repente, está lá com o entrevistado e começa a ter uma conversa. Isso acontece muito em entrevistas na TV, inclusive. Né? Às vezes o cara lá tem o roteiro, mas às vezes quer fugir do roteiro e quer ter uma conversa informal. Ou às vezes até ao ar livre mesmo. Você tem lá um repórter conversando com o entrevistado de uma maneira sem uma pauta muito rígida de questões já realizadas anteriormente. Isso acontece também nas entrevistas acadêmicas, né? E aí é um pouquinho mais difícil, né, de também você conseguir avaliar, porque você tem que ter um poder, inclusive de memória muito grande, ou de escrita muito rápida, né, para você escrever tudo, ou até mesmo de gravação, claro que pedindo a autorização do entrevistado para ser gravado, para você poder não perder nenhum momento do que foi falado pelo entrevistado, já que você não está seguindo um roteiro de perguntas, né, está deixando mais livre. Então, a única diferença é que na entrevista você deve haver esse registro. Né? Então, esse registro precisa ter para você exatamente conseguir ter as informações nas entrevistas informais. Nas entrevistas focalizadas, esse tipo de entrevista é muito semelhante à informal, né? É muito próximo. Porém, ao escolher esse formato, você irá evitar que o entrevistado fuja do tema escolhido para abordar o seu trabalho. Então, você tem que ter, assim, o foco, né, com o entrevistado. Ele vai ter que responder de qualquer maneira. Você não pode ficar ali sem essa resposta que é importante para o teu trabalho. Né? Então, se você precisa disso, você tem que gerar uma entrevista o mais focada possível. Então, por isso que chama de focalizada. Claro que a entrevista, não é que a entrevista informal não seja focada também, mas é que ele pode, por várias perguntas que você fizer ao entrevistado, ele pode fugir. Né? E aí você pode fazer as duas coisas, uma entrevista informal focada, né? Focalizada naquele assunto, para que não fuja e você obtenha a resposta que você precisa. Tá? As coletas de dados também são por entrevista por pautas. Por meio dessa modalidade, né, na realidade, ela passa a ter uma estrutura básica. Né? Então, você vai ter que fazer a pauta da tua entrevista com todos os temas e subtemas, os tópicos previamente realizados
não só você pessoalmente, às vezes, como é o caso de monografia, com o seu orientador, né? Você busca o teu orientador para te ajudar nessa pauta, né, das entrevistas, para estabelecer esses tópicos, né? Eu preciso tratar sobre isso, mas aí eu posso perguntar também sobre isso aqui. Então você vai começar a estabelecer esse tratamento, né, dos dados da entrevista que você precisa durante a conversa, e essa ordem que você deseja desenvolver. Eu preciso antes ter a faixa etária do entrevistado, eu preciso antes saber a renda desse entrevistado, eu preciso saber antes também a questão ligada à educação, né? Se ele tem um nível de educação alto, médio, baixo, enfim, dentro dos parâmetros do IBGE, que você pode pegar até ou não, ou você fazer lá dentro do perfil do objetivo que você quer, né? Então, você precisa ter antes o perfil do entrevistado e depois é que você vai chegar aos tópicos propriamente ditos, né, do objeto de estudo, né? Então, você tem que fazer essa entrevista por pautas. Então, ao concluir cada um desses tópicos, você pode ir riscando da lista aqueles que você efetivamente já usou e aqueles que você vai precisar. O ideal é que as pautas tenham sempre uma relação entre si, garantindo essa consistência desse relato que você quer, tá? A gente vê aqui um modelo, inclusive, do quantitativo, no modelo que eu estou falando sobre quantitativo para vocês no início, que é o perfil do entrevistado, qual a idade dele, né? Qual é o sexo, qual o perfil do entrevistado, que o nível de escolaridade dele. Então, você já vai colocando isso, inclusive até, como está aqui no exemplo, em tópicos numerados, para você não se perder, né? E, de repente, se você... para quebrar o gelo com o entrevistado, eu não quero começar perguntando sobre isso. Eu deixo isso para o final, de repente. Uma das perguntas eu já posso responder, de repente. Agora, outras, eu preciso, de repente, ter uma quebra de gelo com o entrevistado. E aí você pode fazer isso. Tá? Você pode optar por ir primeiro pelas perguntas abertas e depois falar assim, qual é a sua idade mesmo? Aí você bota lá no formato fechado, de perguntas fechadas, né, a relação disso. Qual é a sua escolaridade? O senhor tem... tem isso. Aí pronto, no final, depois de tudo, você já quebrou o gelo e já consegue ter essas informações melhor. Porque às vezes são informações ou perguntas muito pessoais, né, e a pessoa, de repente, não quer responder, né, e é por isso que você, antes do questionário, você tem que, de aplicar, né, a entrevista, você tem que falar para o entrevistado que não, aquilo ali é um questionário que vai ser respeitada todo e qualquer problema relacionado. A gente vai falar mais à frente sobre essa questão ética, né, dos questionários. E a entrevista formalizada, estruturada, em último lugar, nesse modelo, pode ser escolhido caso você deseje escolher o mesmo tipo de relato de mais de um indivíduo, né? Então, você precisa fazer essa estruturação, né, das perguntas, uma relação fixa, né, de perguntas para coleta de dados, já que você não está fazendo apenas com uma pessoa, você está fazendo com duas, com três ou mais, né? Então, você pode optar por elaborar perguntas tanto abertas quanto perguntas fechadas, né? Pode ser um questionário só de perguntas abertas, só de perguntas fechadas, ou os dois, ou uma simbiose dos dois tipos. Aqui, por exemplo, pergunta aberta, né? É um tipo de pergunta ideal para estimular o cliente, ou seja, a pessoa, né? O entrevistado. Eu tirei muitas coisas de marketing, né? Mas é a mesma coisa, né? Numa pesquisa científica. Você vai perguntar, estimular o pesquisado, né, o entrevistado, a falar sobre si, sobre as suas necessidades, sobre aquele tema. Aí eu boto exemplos, né? O que é importante para a senhora em uma confecção de verão? Desculpe perguntar, mas que tipo de roupa a senhora vai usar com esse calçado, né? Quais as funções que o senhor procura ter em um aparelho de celular? Então, quer dizer, você pode fazer essas perguntas, não nessa forma lendo as perguntas, você pode falar explicando o senhor gosta do celular, de um aparelho celular, e quais as funções que o senhor utiliza mais nele? Tá? Então, você pode perguntar de uma outra forma até para que a pessoa responda aquilo de uma maneira mais espontânea, né?
E aí não dá para você ter a resposta como sim ou não. Ele vai dizer quais as funções que ele usa, né? Que tipo de roupa ela usa mais com calçado, entendeu? Ela vai responder isso, não vai responder sim ou não, né? E registra a conversa para analisar os dados, é aquilo que eu falei, né? Você pode gravar as entrevistas em áudio, em vídeo, né? Ou nos dois, né? Isso é uma coisa interessante também, porque me fez alertar, na aula passada, inclusive o André falou sobre isso, né, com vocês, sobre a questão de perguntas que vem na internet, ou às vezes você quer ajudar um amigo, aí manda por e-mail a pergunta, e aí você vai lá e responde, mas às vezes o questionário não colocou nada no cabeçário, não explica direito para que é aquilo, não fala sobre a questão da integridade da pessoa que está respondendo, se aquilo ali tem que ter vai servir para algum tipo de trabalho, eu preciso dar um consentimento sobre aquilo para ser publicado, né? Enfim, esclarecer o entrevistado. E aí entra a questão ética, né? Inclusive até a Maiara falou isso numa aula, né, uma aula retrasada, né, sobre isso, né, nas pesquisas, né, nas pesquisas, nos projetos, não só nas monografias, né, nos trabalhos acadêmicos, que muitas vezes você tem que assinar realmente, você tem que fazer um pedido, um cadastramento numa comissão de ética. E a UERJ tem isso, né? A UERJ tem uma comissão de ética em pesquisa, né, que é de acordo com o COEP, né, com o Conselho, né, inclusive, de Ética de Pesquisas. Tá? Então, essa comissão de ética lá na UERJ tem no site, eu botei aqui para vocês o site, né, da SR2, ligada à SR2, ou PR2, né, que é a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, inclusive vocês, que são da graduação e da pós-graduação, precisam cadastrar quando você tem algum trabalho de entrevista. O Bruno, por exemplo, ele está nisso, né? Ele está pensando em fazer a entrevista. Então, o orientador dele tem que fazer esse cadastro e vocês têm que colocar em qualquer tipo de pesquisa todo um processo de comunicação ao entrevistado sobre isso. Né? Autorização prévia, né? O termo de consentimento livre, esclarecimento sobre aquilo ali que ele está respondendo, sobre aquele questionário. Então, todos esses relatos, inclusive o sigilo, né? Se for uma informação que precisa de sigilo, né? Omitir a identidade da pessoa, então você vai ter que também explicar isso para os entrevistados. Essa prática é muito utilizada, principalmente em pesquisas que envolvem até crianças ou pessoas em situação de risco. Né? O Bruno está nesse caso. Né? Então, essas informações precisam ter esse respaldo. Tá? Então, não esqueçam de conversar com seus orientadores, isso também é o pessoal da pós-graduação, né? Os meus orientandos aí de pós-graduação, o André, a Maiara, é a mesma coisa. Se vão fazer algum tipo de questionário, de entrevista, de aplicação disso, tem que ter essa autorização prévia, a gente tem que ver lá o formulário, né, todas as informações necessárias para registrar essa pesquisa, né, esse questionário. E manter a objetividade e a imparcialidade também. Né? Precisa que isso é fundamental, né, que a condução das entrevistas tenham essa objetividade e imparcialidade, que já foi falado até antes em outras aulas, para ganhar a confiabilidade da fonte, evitar interferências, né, de relatos pessoais sobre aquilo que você está colocando na análise final dos dados. Né? Não pode botar nunca a sua visão sobre o fato, se você que aí você pode distorcer, né, e tirar a integridade da pesquisa. Tá? As categorias, então, da pesquisa podem ser vários tipos, né? Quanto à abordagem, a gente já falou, né? Qualitativa, quantitativa. Quanto à natureza, também já falamos, uma pesquisa básica ou aplicada. Quanto aos objetivos,
né? Objetivo de pesquisa exploratória, descritiva, explicativa. Então, no caso da de exploratória, ela tem o objetivo de trazer um maior entendimento sobre o objeto de pesquisa, né? Seja ele um fato, um fenômeno, enquanto a pesquisa descritiva visa descrever, analisar, verificar a relação de fatos e fenômenos. Então, ela pode ser definida como aquilo que descreve uma realidade, né? Como o próprio nome diz. O exemplo é a pesquisa de opinião. Né? Hoje em dia, agora há pouco, né, que aconteceu a pesquisa eleitoral, a pesquisa de mercado, né, a pesquisa mercadológica de marketing, governamentais, né, são esses tipos de pesquisa descritiva. E, além disso, é uma abordagem de pesquisa bastante encontrada em monografias. Então, vocês vão procurar sempre estar utilizando pesquisa descritiva. Tá? Não que você não tenha que ter a exploratória ali dentro. Pode ter também. Né? Você objetiva dar um caráter dentro dessa pesquisa descritiva, analisar, verificar a relação de fatos ou fenômenos que, inclusive, ocorreram antes. Né? Como até o Bruno falou, né? Em outras pesquisas, sim. Você, então, vai realizar o quê, Bruno? Uma pesquisa exploratória para ver quem fez sobre aquele tema e como é que eles fizeram essas entrevistas, para você até utilizar como base para a sua, e vai ser uma pesquisa descritiva também, porque vai estar abordando ali, vai de encontro a essa pesquisa da realidade amostral que você teve, né? Descrevendo o que aconteceu ali, o que os entrevistados declararam na sua entrevista. E tem também a explicativa, que vai ainda mais além do que a descritiva e a exploratória. Ela se aprofunda mais no conhecimento da realidade, porque busca compreender a razão dos fatos. Por que aquilo ocorre? Como aquilo ocorre? De que maneira isso ocorre? Né? Então, você vai ao fundo, né? Engloba estudos de pesquisa exploratória e descritiva. Você tem que ter os dois. Você explora, faz lá a verificação bibliográfica daquilo tudo, vai descrever aquilo tudo e ainda vai explicar as características próprias que fizeram você chegar àquilo ali. Né? Aquilo ali que você, de repente, até experienciou. Você faz parte daquilo ali, se é uma pesquisa participativa e, às vezes, até a pesquisação, como eu falei anteriormente, e aí você vai explicar com mais detalhes, com mais afinco, tudo que foi explorado e descrito por você. Né? Então, basicamente, são esses três tipos, né, com relação aos objetivos da pesquisa, né? E quanto aos procedimentos, você tem vários. Tem experimental, bibliográfico, documental, de campo, expost-fato, de levantamento, survey, de caso, participante, como eu já falei na aula passada, pesquisação, pesquisa etnográfica, etnometodológica, survey, enfim, tem de tudo. Né? Então, todos esses procedimentos que você vai procurar, então, por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa a fundo, explicativa, você pode fazer até também experimental, procedimentos experimentais. Você vai lá, foi a campo, verificou, coletou os dados. Por exemplo, isso acontece muito em pedologia, você foi lá, coletou o solo, levou para o laboratório e ainda experimentou, colocou lá para testar a forma, né, a textura do solo, o tipo do solo, saber se ele tem um pH maior, se tem... Enfim, você vai ter toda uma experiências que vão permitir definir se aqueles solos que você coletou naqueles pontos amostrais vão ser importantes para a sua pesquisa, vão ser característicos de solos para erosão, maior suscetibilidade a movimentos de massa, enfim. Né? Então, você vai trabalhar com esses procedimentos dentro da pesquisa, né? Documental também, você vai buscar lá todos os documentos que falam sobre aquele tipo de solo, né? E aí você vai explicar a tua pesquisa mais a fundo. Claro que você pode também, claro, no caso da pedologia, você não vai ter
a pesquisa de questionário, de entrevistas. Às vezes até pode ter. É o teu caso aí, Juliano, né? Que você está querendo fazer uma entrevistas até, verificar também, de repente, com o teu público-alvo lá de proprietários, né? Proprietários não, oh meu Deus, agricultores, né? Trabalhadores. Trabalhadores, isso. Você, de repente, vai precisar fazer algum questionário com eles para medir alguma coisa lá no local, e aí você tem também essa pesquisa explicativa, inclusive que vai explicar para você se realmente esses trabalhadores estão sabendo, né, verificar a questão da nutrição do solo, de trabalhar os vários tipos de solo lá para a agricultura deles, enfim. Né, e isso vai servir de base desse questionário para informações no final lá da análise de como você vai criar o melhor material didático específico para que eles entendam melhor como fazer isso. Tá? Então, se associa também. Tá? Amostragem de dados, aí vamos àquilo que eu já falei anteriormente. Né? O próximo passo, então, é definir a amostragem, universo amostral. Né? E aí você tem aqui até uma figurinha, né, que mostra aqui, ó, população. Você não vai pegar todo esse povo, você vai pegar uma amostragem, você vai pegar um pedaço desse povo todo aqui, o tamanho da amostra que você vai ter que definir. Né? Você vai calcular isso. Né? Por quê? Porque essa etapa se refere a objeto de estudo, né? Como você vai mostrar que há probabilidades ou não probabilidades, né, de acontecer aquele fenômeno dentro desse tamanho todo de população, dentro dessa amostra de população. E a amostragem, então, é probabilística. Pode ser probabilística ou não probabilística. Probabilística busca maior imparcialidade. Né? Ou seja, ao garantir probabilidades iguais em todos os elementos da sua população. Tá? Então, você pode fazer isso de forma aleatória, simples, sistemática, estratificar, né? Dividir lá, verificar dentro do seu universo da população, verificar, eu preciso estratificar entre homens e mulheres, eu preciso estratificar entre faixa etária, né? Eu preciso, eu vou fazer de forma aleatória, né? Ou sistematizar um outro tipo de avaliação, um método de amostragem que permite generalizações dessa população, enfim. Então, você vai fazer esse universo amostral probabilístico assim. Você vai dar a probabilidade daquela amostra, aleatória ou não, de ser um composto, né, te dar informações do composto daquela população. Tá? E a amostragem não probabilística, existe uma escolha deliberada, imparcial dos elementos que irão compor a amostra. Então, você pode ser por conveniência, intencional ou por cotas, ou seja, e não requer critérios nem fórmulas estatísticas para determinar o tamanho dessa amostra. Tá? Então, de repente, você não vai fazer 20%. Então, a não probabilística ela escolhe de forma aleatória, como a outra, mas ela tem intenção de atingir uma cota. É como eu falei anteriormente, eu fiz um questionário em que, de repente, o meu universo amostral, de 10%, já está mostrando respostas praticamente iguais. Em alguns momentos, eles se repetem, em algumas perguntas. Aí eu parei. Tá? Então, a amostragem não probabilística, ela tem isso, ela deliberadamente ela vai também compor esse elemento de acordo com esses não critérios, né, de fórmulas estatísticas que você queira dar também, né, de percentuais e de números que você queira tabular lá no tamanho da amostra. Aí você tem vários tipos, tá, para calcular as amostras de pesquisa. Eu coloquei até um aqui, um site, né, um site não, na realidade um experimento aqui, né, como é que se diz? Blog, né, em que ele fala aqui de como calcular amostras de pesquisa acadêmica usando até
essa calculadora, né? Faça aqui o cálculo da amostra de pesquisa, né? Então, você pode, num trabalho acadêmico, usar até uma calculadora online para fazer isso. E aí você tem até o percentual de erro da amostra, o nível de confiança, né? Então, você coloca lá a população, percentual máximo e mínimo, e ele calcula, né, para você essa informação. Tá? Então, a calculadora ela serve para isso, né? Para você ter essa necessidade, se você quiser, de dar um caráter, né, de amostragem probabilística, né, de você provar realmente que tem uma probabilidade grande daquele universo amostral, daquele percentual, representar realmente o que você quer. A amostra aleatória simples é aquela na qual todos os elementos têm a mesma probabilidade de serem selecionados. Uma amostra desse tipo pode ser obtida, por exemplo, através de sorteio dos elementos. Variáveis categóricas são aquelas medidas em uma escala nominal. Exemplos de variáveis categóricas são sexo, como eu falei, né? Você botar categorias, já eu quero homens, mulheres, enfim. Cidades, né? Eu estou trabalhando aí com grandes cidades, pequenas cidades ou cidades médias, enfim. Cores, azul, amarelo, vermelho, enfim, variáveis numéricas como idade e renda, não são categóricas no caso, tá? Então, aqui se você acessar, você começa a fazer o uso da calculadora, tá? Então, essas são interessantes, né? Esses métodos que são colocados, às vezes, na internet para demonstrar isso. E o tratamento e análise de dados. Tipos de variáveis, né? Então, a gente já falou sobre a qualitativa, né? Nominal, ordinal, né? Por exemplo, profissão, sexo, religião, ordinal, escolaridade, estágio de doença, classe social. Quanto às quantitativas, né? Discretos, número de filhos, número de acesso à plataforma, altura, peso, salário, enfim. Então, cada um desses tipos de variáveis pode ser muito bem estudada naquele processo que eu falei antes, né? De você fazer um questionário, né, especificando, né, toda essa análise, né, que você precisa para uma análise mais de todos os componentes que você quer observar, né? E tem várias técnicas. Você até no qualitativo você pode, no caso do qualitativo, né, se você tem a questão de profissão, de escolaridade, seja nominal ou ordinal, você pode fazer isso por áudio, como eu falei, por vídeo, por texto, né? Então, interpretar isso de forma a analisar todas as nuances que você quer, né? Dentro daquela interpretação que você quer fazer depois no final. E aí, você tem vários tipos de análise de acordo com a complexidade e com o impacto. Análises diagnósticas, o que aconteceu anteriormente, né? Então, quem, quando, onde, como, porquê. Então, você vai compreender as causas do evento que fizeram a ocorrência. Então, por exemplo, se você está observando, observa um evento climático, né? Um evento de chuvas, de fortes chuvas, que transformaram um problema caótico na cidade do Rio de Janeiro, deixou muita gente desabrigada. Então, você vai fazer uma análise diagnóstica disso. O que aconteceu, né? Quais são as causas daquele evento? Por que ele aconteceu? Quando ele aconteceu? Onde e como, né? E aí, o ideal é que você analise o impacto, o alcance dessa ação, né, tomada, desse evento. A partir disso, você pode traçar a estratégia para aprimorar o resultado. E aí você começa a ver, bom, se ele aconteceu dessa forma, né, eu posso, lá no resultado, verificar que, se eu apliquei um questionário dentro daquela área, de uma comunidade que sofreu ali com aquele problema, né, de deslizamento de encosta, enfim, ou de inundação, eu vou poder analisar, diagnosticar o que realmente aconteceu e por que aconteceu. Porque ele teve toda uma intervenção específica ali naquele momento, naquela fase que aconteceu. Tá? Mas se eu quiser ver até atualmente o que está acontecendo hoje e eu descrever isso
baseado também até no fato que já aconteceu, diagnóstico. Né? Posso também. Nesse modelo descritivo, eu já permito compreender os eventos em tempo real, está acontecendo agora. Por exemplo, teve um caso assim, a orientanda, a Michele, está trabalhando também com áreas de risco, né? Eu falo muito de áreas de risco, eu estou dando disciplina, né? Então acaba falando sobre isso. A Michele, ela foi lá no evento que estava acontecendo naquele momento que tinha de deslizamento, de encostas lá em Realengo, que provocou também inundação, porque as casas são geminadas, são em beira de rio e tudo. E aí a Rede Globo entrou em contato comigo e pediu, olha, preciso que a senhora veja sobre isso, eu não podia no momento, eu indiquei ela. Ela foi lá na região, foi de helicóptero, foi no Globocop, chegou lá na região e ela aproveitou. Ela usou isso para tirar fotos daquele momento, né, do que aconteceu para a tese dela, aproveitar isso para o estudo que ela estava fazendo. Então, ela não só fez um trabalho anterior, diagnóstico, ela sabia tudo o que aconteceu na região em várias épocas anteriores, eu instruí também ela algumas dessas informações, em eventos catastróficos aqui no Rio, extremos, né, de 1996, 98, 2010, 11, até hoje em dia, e ela foi e viu também, fez uma análise descritiva em tempo real ali, né, do que estava acontecendo. Agora, essa análise descritiva não emite o julgamento de valor, ela indica apenas o que você está vendo, os dados que você está vendo e interpretando naquele momento, para fazer uma relação com aquilo que aconteceu no passado, é claro. Tá? E ali ajuda também a tomar decisões com maior tranquilidade, maior segurança sobre aquele aspecto. Tá? Então, no caso do diagnóstico, você pode usar esse diagnóstico na descritiva. Tá? Tipos de análise ainda continua com a preditiva, que é prever cenários futuros com base na análise de padrões, né, da base de dados. Então, é possível tomar decisões mais precisas com esses cenários preditivos. Tá? Então, no caso da preditivo, o que acontecerá, o que poderá acontecer se aquilo ali continuar daquele jeito. Né? Se continuar uma ocupação acelerada para dentro da encosta, não respeitando os limites de uma área protegida, inclusive, desmatando, criando uma ocupação desordenada, retirando não só a floresta, mas também utilizando os recursos hídricos ali, da água, ali, já que a tubulação oficial não chega até lá. Então, se esse padrão de ocupação continuar, qual é o cenário futuro? Né? O que poderá acontecer? Vai ser pior. O evento catastrófico que aconteceu naquele momento que ela viu, a gente pode fazer uma análise preditiva que daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, vai ser o dobro, o triplo, o quádruplo daquilo que aconteceu agora. Então, os métodos usados na análise preditiva são dados estatísticos também, históricos. Você pode pegar toda a documentação histórica, todas as informações estatísticas sobre aquela área, né? Quanto de população existia antes, quanto existe agora e quanto poderá existir se continuar assim, né? Nessa análise preditiva. Além da mineração de dados, você pode até utilizar a inteligência artificial, ou seja, gerar modelagem. O professor Leandro, inclusive, ele dá aula pós-graduação de uma disciplina que é chamada cenários ambientais. Esses cenários ambientais usam um software chamado Idrizi para gerar esses cenários, mostrar como aquela evolução de uso e ocupação, por exemplo, naquele território, ao longo de um tempo, pode ser ruim para aquela área depois de um outro tempo futuro. E faz essa análise desses padrões com relação à base de dados que você gera ali no software. Né? Mineração de dados, a inteligência artificial do software.
Então, assim, é indicada para projetos, né, para você projetar o comportamento futuro do público, do mercado, da situação que você está analisando ambientalmente. Avaliar flutuações até da economia, tendência de mercado, enfim. Isso é usado muito no marketing também. E análise prescritiva é o que pode acontecer, na análise preditiva você já vai falar o que acontecerá, porque você está baseado em dados antigos e você vai usar para mostrar no futuro, né, dados antigos e recentes, para mostrar no futuro o que vai acontecer mesmo. O que poderá acontecer, né? Poderá não, desculpa, o que vai acontecer. E na análise prescritiva, você vai dizer o que pode acontecer. Você vai verificar consequências das ações tomadas, por exemplo, ou das ações não tomadas, se o poder público não tomar pé da área, se você vai ver que as atitudes das pessoas não se modificaram, houve um confronto ali, você mostrou que os milicianos estão tomando conta daquela área, estão construindo. Então, por isso, essa camada é a que possui mais valor, pois precisa de elementos humanos para concretizar. Então, você precisa fazer com que, dentro da sua pesquisa, essa análise prescritiva mostre que aquilo ali está acontecendo, aquelas transformações no território, está acontecendo e que pode acontecer com maior probabilidade, né, de ser catastrófico, porque o homem está agindo de forma errada. O impacto vai ser maior. Né? Por isso que na coluna aqui você tem o impacto, mas a complexibilidade também. Se torna mais complexa você fazer uma análise prescritiva, né? Você prescrever sobre aquela situação. Já que o profissional deve conhecer técnicas de data science, ser um especialista em negócio, no ecossistema de quem se insere, enfim, você tem que ser um especialista naquilo. Então, a análise prescritiva é uma evolução muito grande, muito mais complexa da pesquisa. E aí, como é que são feitas as análises dos dados? A gente chegou da coleta à prospecção dessa coleta, de como é que é feita, no caso aqui, os tipos, né, de análises, mas como é que você análise com esses tipos? Né? Nas análises exploratórias, quando os dados ainda não foram integrados ou podem estar incompletos, você tem que, de certa forma, fazer uma limpeza nesse conjunto de dados. Você tem que processar dados e filtrar, né, dentro daquilo que você coletou desses dados. Aqui é um exemplo, você pode tirar isso da web, né, da internet, e muita coisa da internet muitas vezes não é verdade, ou está errado, ou não é um fato comprovável, né? E aí você tem que filtrar isso, tem que tentar explorar ao máximo esses dados, mas filtrando eles, para que essa análise exploratória seja de uma forma adequada. A mesma coisa com os softwares de exploração, de visualização dos dados, de monitoramento das mídias sociais. Né? Então, você tem que saber quais os softwares que você pode utilizar para explorar melhor isso, visualizar e ter essa modelagem desses dados. Criando assim regras de análise preditivas, descritivas, diagnósticas, prescritivas, como foram faladas anteriormente. Então, você tem que modelar, né, e comparar e identificar esses padrões. Tá? Para gerar também relatórios, onde você possa disseminar essa informação e os tomadores de decisão vão lá e tomam a decisão. Né? Vão ter que, eu analisei, explorei aqueles dados, vi que realmente os dados de chuva, né, estão tudo ok, eu processei esses dados em softwares de modelagem, explorei ao máximo, realizei toda a comparação que eu precisava, identifiquei os padrões e fiz ali minha análise descritiva em cima de dados qualitativos, quantitativos, gerei o meu relatório final e tenho lá meu resultado. Agora, nesse resultado, quem de direito vai ter que tomar a decisão, seja os gestores daquela área, quem for o tomador de decisão. Então, como são feitas as análises? Né? Você gera os relatórios também, como eu falei.
O relatório é o quê? Um sumário de dados. Ele também ajuda muito no tipo de tomada de decisão a partir das análises que você fez. Então, gera as orientações para as decisões. Tá? E leva também a uma clareza dos dados, a uma precisão para as análises. Tá? Tem um papel muito importante na organização do seu projeto, da sua pesquisa. Tá? Então, a gerar os relatórios e gerar pesquisas exploratórias faz com que você, na realidade, possa, a partir das hipóteses, né, mostrar quais as causas daquilo, as perguntas que você teve, quais as causas que aquilo ali você explora ao máximo, né, para conhecer melhor aquilo ali que está acontecendo. Né? Testar as hipóteses, eliminar as causas. Né? E aqui eu botei algumas sugestões úteis, né, uns 10 aí do Bicklin, né, que oferecem 10 sugestões úteis para análise dos dados a serem contados. Né? Se force a tomar decisões que enfoquem o estudo, tomar decisões relativas ao tipo de estudo que você quer gerenciar. Né? Então, na hora que você vai elaborar o questionário, a entrevista, que vai servir para você se orientar na tua pesquisa, né? Você vai ter que tomar as decisões, não só para o tipo de estudo, mas também para aquela ordem que eu falei de questões do questionário. Se você vai ter que usar perguntas abertas, perguntas fechadas, então você vai ter que realmente tomar decisões sobre isso, para você gerenciar melhor a tua entrevista, né, a tua coleta de dados. O meio de observação, né, pessoas que experimentam ou experimentaram, né, o fenômeno investigado, então você vai ver lá, naquele universo amostral, você tem que ter um entendimento se aquelas pessoas realmente já tiveram já ocorreu aquilo com elas antes, né? Experiência com aquilo ali. Então, no caso, por exemplo, de uma área de risco, de deslizamento ou de inundação, você vai pegar pessoas que já vivenciaram isso, para você tomar as decisões relativas ao que você precisa de perguntas, inclusive. Então, desenvolva perguntas analíticas mesmo, que procurem ver ao fundo sobre aquilo ali que você quer. Você pode até agrupar depoimentos em clusters, como ali a terceira etapa ali do fluxograma, né? Você pode até, dentro do universo amostral, você vai lá, agrupa, né, as respostas e vê, bom, isso aqui já interpretou dessa maneira, isso aqui já outra. Né? E você pode escrever sobre isso tudo, sobre cada questão, cada resposta de cada questão. Tá? Analítica que você fez. Planeje sessões de coleta de dados de acordo com o que você encontra em observações prévias. Você vai lá, fez uma observação na área, a pesquisa-observação. Você vai lá, observou tudo, beleza, vou coletar os dados a partir disso aqui que eu observei. Não só pela pesquisa prévia que eu fiz com outros, mas também com aquilo que eu observei em campo também. E comentários e colocar sempre, escrever sempre os comentários do observador. Escreva memorandos para você mesmo acerca do que está aprendendo. Né? Você vai lá e coloca lá, escreve, bota tudo no papel, né, para você lembrar daquilo que você experienciou. Né? Ideias, temas, tópicos, ideias de tópicos, né, que você está colocando ali na tua pesquisa. Né? Começa a explorar literatura, por isso que eu pedi para vocês nos trabalhos, vocês colocarem literatura, o que vocês começaram a ler sobre o assunto. Né? E aí, você lá no trabalho de campo, você já vai lembrar sobre aquilo, fulano disse sobre isso está acontecendo. Eu tenho aqui uma gentrificação, eu tenho aqui uma conurbação de as ocupações aqui desordenadas e está acontecendo isso. Então, é aquele conceito. Então, eu vou pegar todas as informações e vou colocar ali para explorar o máximo.
jogue com metáforas, analogias, conceitos, utilize tudo que você tiver à disposição, inclusive informações visuais, dados visuais, fotos, imagens, tudo que você tiver. Né? Para você discutir na análise estruturada tudo que você compreendeu sobre esse universo, sobre a essência do seu fenômeno. E assim, você reuniu todas as informações, agrupou tudo e processou e descreveu da melhor forma possível. Aqui eu coloquei, por último, dicas para criar questionários online. Tá? Esse aqui eu achei muito interessante. Tá na forma de slide, né? Eu botei só um demonstrativo, um exemplo aqui dos slides que ele coloca. Isso aqui resume tudo que ele fala nos slides, né? Cria a introdução para o participante, para ele entender o que você está querendo perguntar para ele na entrevista. Uma pergunta de cada vez, seja específico nas perguntas, cuidado com ambiguidades nas opções. Né? Ele vai falando passo a passo nos slides como é que você tem que fazer. Né? Deixa eu clicar aqui para você. Ainda temos na realidade, a gente passou um pouquinho aí do tempo da aula, mas é porque a gente começou um pouquinho mais tarde hoje. Aqui, ó, ele vai falando, eu achei muito interessante isso aqui, que ele vai mostrando aqui, ó, mínimo de erros, máximo de participação de audiência, aí na criação, né, introduções breves de como preencher, indicar o tempo apropriado de preenchimento, explicar o propósito da pesquisa, mencionar que será, isso aqui tá no português de Portugal, tá? Porque o cara é português. Mencionar que será anônimo, né, o questionário, final do questionário agradecer a participação, isso é muito importante. Um mau exemplo, em que medida que está satisfeito com o aspecto e conteúdo do site, ou se tem uma máquina fotográfica, qual a sua marca? Aí ele bota aqui, para acontecer que o utilizador esteja satisfeito com os dois, mas e se só estiver com um dos aspectos? Né? Então, um bom exemplo seria, tem uma máquina fotográfica? Se sim, qual a sua marca? Aí você pode desdobrar de um questionário fechado, né? Sim, não, para ele começar a descrever o que é a marca de máquina fotográfica que ele utiliza. Mau exemplo, já usou a internet? Aí você vai botar, não é perguntar já usou a internet, aí ele vai dizer sim ou não, e aí isso não explica muito. Aí você vai dizer, bom, com que frequência é usada a internet? Diariamente, 2 vezes? Aí você pode botar outras opções, né? Várias opções para ele colocar. Ou nunca ele usou a internet? É meio difícil, né? Há quantos anos trabalha na empresa? Isso também é muito complicado. Se você botar 1 a 5, depois 5 a 10, 10 a 15, não, é errado. Aí você tem que especificar quantos anos trabalha na empresa, 1 a 5, 6 a 10, aí você faz uma quebra, né, natural dos dados. Qual o tipo de gastronomia? Italiana, né? Não. Você não pode fechar totalmente, você tem que botar uma opção ou outra. Então ele vai explicando isso ao longo dos slides. Né? Eu achei muito interessante, né? Tem vários exemplos aqui, e eu coloquei à disposição para vocês observarem, darem uma olhada, né? Evitar muitas perguntas negativas em questão de escolha, de múltipla escolha, né? Perguntas tendenciosas, variar a ordem de resposta no formato da pergunta, intenção de jargão, né? Se você tem que botar jargão ou não, enfim, sequência de perguntas, teste questionário, aí essa questão de testa, a pergunta não funcionou, não teve resposta legal, aí vai e reformula, né, para você poder gerar o teu questionário final. Aí tem outra aqui, site que eu botei, como fazer questionários e pesquisas online, confira as melhores ferramentas. Então é uma outra também muito interessante para vocês utilizarem, tá? Inclusive falando sobre o Google Forms na internet, né? E é isso, pessoal. Eu acho que deixa eu voltar aqui. Onde é que a gente está? Cadê vocês? Estão aqui. Parar a apresentação. E aí, pessoal? Opa, o Bruno falou que o computador dele travou e desligou. Mas e aí, você está aí? Juliano? Galera?
Oi, Consegui. professora. Oi, Opa! professora, tô aqui. Pô, pensei que eu tinha travado o meu aqui. Quando não vi Tô aqui resposta. também. Ah, agora vi. Opa! O Renato também. Então, pessoal, vocês entenderam a aula de hoje? Mais alguma dúvida? Cadê Pra meu mim tá áudio? tranquilo. Não sei, André. Não sei onde é que você está o seu áudio não, André. Professora, Oi, então, eu pretendo trabalhar uma área aqui na favela e ela é de difícil acesso. Teve até uma ação durante a pandemia para entrega de alimentos lá, eu não participei diretamente. E aí eu consegui acesso aos dados que a ONG daqui fez, né? Na verdade é um jornal, o jornal Voz das Comunidades. Aí eles fizeram essa ação. E aí eles têm alguns dados básicos sobre todas essas pessoas que moram em casas precárias, né, lá em cima, na serra aqui. E aí eu queria saber por que eles não tiveram esse cuidado de levar um termo para que essas pessoas participassem. Eles desconhecimento. pegaram documento dessas pessoas. E aí eu queria ou ver Ou um jeito de. desconhecimento ou má fé, não sei. Não sei te É, responder. então, aí eu não sei, eu queria fazer esse trabalho também, de repente tentar fazer junto a eles uma nova pesquisa, um novo questionário, quer dizer, com essas pessoas. E a Da outra forma correta, alternativa né? também seria que no final do ano deve ter outra ação. Ação no fim do ano para entrega de mais kits. E aí Entendi. eu já participaria mais diretamente. Tá. E aí dentro Mas eu tenho do. essa dúvida, porque as pessoas não querem participar mesmo, né? Elas ficam com Entendi. medo. Não com medo. Aí a questão é o seguinte: você. Por isso é que eu tenho que ter o termo, tá? De não só de imparcialidade sua, mas também de proteção à identidade das pessoas. Porque você não precisa ter o nome das pessoas, tá? Você não precisa ter algumas informações, você pode omitir no teu questionário, para não gerar esse constrangimento, esse problema, entendeu? E, ao mesmo tempo, você deixar claro para as pessoas que você está fazendo essa pesquisa acadêmica, né, para gerar informações que não vão ser divulgadas publicamente, no sentido assim de ter o nome da pessoa publicado, vai ter o contexto da resposta desse universo que você tem, das pessoas que foram perguntadas, entendeu? Então você tem que deixar esses entrevistados confortáveis em responder para você. É por isso que eu falei até da questão de quebrar gelo, né, de algumas perguntas antes do que outras, entendeu? Para você poder começar a cativar as pessoas. Depois que você explicar que aquilo ali vai ser um trabalho acadêmico, que você não vai... enfim, dentro daqueles parâmetros todos que eu falei de ética, que você não vai estar ferindo nenhum problema de risco ou de violência com aquela pessoa, entendeu? Você demonstrar que aquilo... Aí pronto. Agora, o legal é que você procure as lideranças, entendeu? Você procure lá no local, na comunidade que você vai, você tem que procurar as lideranças. Elas é que vão abrir as portas. Porque, por exemplo, esse jornal, essa ONG, se ele já tem uma abertura com o pessoal de lá, eles podem abrir também para você. E aí você demonstrar para a ONG que o teu trabalho vai mais a fundo, que o teu trabalho vai explicar algumas situações, mas que não vai ser no sentido de dedurar ninguém, né? Enfim, ferir a alteridade, os direitos, né, daquelas pessoas que vão ser entrevistadas, entendeu? E nem vai sair divulgando lá para outras que têm outras intenções, entendeu? Então é isso, é basicamente você tentar conquistar. É um trabalho meio que também de marketing, né? Você vai ter que ir nas pessoas certas. Compreendo. Isso acontece em qualquer situação. Uma outra coisa que eu queria falar é só que eu estou tentando a orientação ainda. Eu tentei a da professora Júlia
mas ela falou que tá com a demanda muito grande, e aí eu não sei, eu tô com muita dúvida ainda. Talvez eu tente o professor Walter, aí eu vou falar. Conheço, conheço o Walter, também seria uma boa opção. O texto do teu objetivo do teu trabalho, né, pode ser sim, entendeu? Eu acho que aquela questão, vocês não precisam ter o orientador agora, é bom que tenha. Que aí, quanto antes vocês tiverem, melhor, porque aí vocês vão apresentar esse projeto de monografia para eles, né, de uma forma o quanto antes você tiver já essa orientação, melhor para ele poder tentar te orientar dentro dessa tua pesquisa. Né? O que eu faço aqui basicamente mostrar para vocês o padrão que tem que ter, né, dentro de um projeto de pesquisa. Também como é que se faz um projeto de pesquisa, né, que é a introdução com o objetivo, justificativo, enfim, as hipóteses, né, que podem ser trabalhadas, e a sistemática, inclusive até metodológica. O que eu apresentei hoje, né, desde a aula passada, que na metodologia de coleta de dados, que é o teu caso principalmente aí, pode ser do Juliano, enfim, dos demais, é que você tem que, se você está trabalhando com perguntas que você quer solucionar, quer responder lá na sua comunidade, você tem que procurar exatamente o que você está fazendo. Eventos, pessoas, tá? Que te contribuam com isso. E aí o teu orientador vai sentir mais firmeza, entendeu? Vai sentir que você está realmente preparado para gerar uma informação lá, ter a resposta no final. Entendeu? Compreendo, Então, aí obrigado. nada, imagina. Desculpa, te interrompi. Uhum. Eu te interrompi, Não. desculpa. Não, imagina. Não interrompeu, não. É nesse sentido, entendeu? De repente a Júlia realmente está cheia de orientandos, não deu para agora, mas vai tentando realmente com. Eu acho que quanto maior número de docentes, né, que você puder ter e mostrar o teu trabalho, melhor. E aí você pode ter realmente um retorno mais favorável àquilo que você quer. Né, aquele perfil de orientador que você acha mais ajustado. Tá? Então, é basicamente isso. Acho que alguém mais tem alguma dúvida aí relacionado ao que eu apresentei hoje? Bom, voltando aqui só para finalizar, a questão dos trabalhos. Né? Hoje, então, eu tinha colocado para vocês enviarem, era o prazo final para enviar o terceiro trabalho, né, que é aquele de objetivo geral, específico, enfim. Na próxima aula, vai ser no dia 25, né? 24. 24. Vocês têm que entregar o quarto trabalho. Né? O quarto trabalho, ele vai versar sobre a questão de... Deixa eu ver aqui, para acessar aqui rapidinho o AVA. Isso. Essa parte de hoje, por exemplo, eu falei, né, que eu terminei hoje, que são as metodologias de pesquisa. Aí vocês vão ter que, mais ou menos, pensar nas etapas, dos materiais que vocês vão usar, os métodos, essa parte de coleta, né? Quais são os dados primários e secundários que vocês vão gerar, o que vocês vão trabalhar, vai trabalhar com entrevistas, vai trabalhar com tratamento desses dados, como é que vocês vão fazer, né, com dados qualitativos, quantitativos, enfim, simulações, né, vocês vão tentar análises prognósticas, né, de probabilidades, enfim, o que você vai fazer sobre os métodos que vocês vão utilizar, as etapas de análise que você vai utilizar. Então, basicamente é isso que eu preciso para a próxima aula. Tá? Então, baseado nessa aula de hoje, da aula passada, vocês já vão poder fazer a próxima atividade para a semana que vem. Eu não posso postergar, infelizmente, porque já estamos com prazo curto, né? Se vocês observarem, nós estamos... Hoje foi a 10ª aula sobre tratamento e análise de dados, foi a 10ª aula.
Aqui a gente tem 13 aulas, né? Então a gente está com a 11 e a 12. Eu enviei um hoje, professora, um pouquinho antes da aula, mas Isso, aí foi eu o já 3, estava né? querendo editar ele de novo já, que eu já tive outras ideias, Ah, já não tudo tá bem. atual. Você tem o prazo até 23 horas, 23h59. Beleza, Tá? Então valeu. pode editar aí baseado nesses dados. E já tentar, com a coisa mais fresca, o conteúdo mais fresco que vocês tiveram, quem ainda não entregou, pode entregar, né, até hoje, no final do dia. Vocês podem ir já começando a fazer o próximo da atividade 4, que é esse que eu falei da parte metodológica que eu terminei hoje. Na aula que vem, já é a aula 11. Aí eu vou finalizar o curso na aula 11 e 12 com a questão de normas técnicas, para a gente ver essa questão de bibliografia, citação, essa coisa toda que é para já fechar com chave de ouro, né, o curso, né, o final da parte do curso. E aí vem a entrega da quinta atividade, que é, deixa eu ver aqui a data, que é no dia 1º, né, na aula do dia 1º, que aí tem a parte de vocês demonstrarem o conhecimento que foi adquirido com a parte também de normas técnicas, tá? As regras de monografia, essa coisa toda. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre isso, mostrar o cronograma também, mais ou menos uma previsão, né, das etapas que vocês têm que cumprir no projeto, né, para chegar até a monografia, definitivamente, né? E as consultas que vocês vão ter que fazer. E basicamente é isso. E aí na quinta, na atividade 5, fecha para o projeto, né? Aí vocês têm que pegar tudo aquilo que vocês fizeram anteriormente, que vocês estão reformulando em cada etapa das avaliações, né, até a quinta avaliação. Vocês vão pegar e vão me mandar tudo um conjunto único, escrito, com todas as etapas que tem que ter num projeto de monografia. Tá? Então, isso vai ser para o dia 8, que é o fechamento das aulas, tá? Da aula 13, que é o fechamento dessa disciplina. Ok? Então, desculpa hoje aí ter ultrapassado o tempo, mas eu precisava explicar aí, a gente demorou um pouquinho no início para começar a aula, e é basicamente isso. Tá bom? Mais uma Boa coisa? noite, professor. Juliano, boa noite, Juliano. Boa noite, Valeu, boa Bruno. noite, Boa Vivian. noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, André. Valeu. Semana que vem, boa noite a todos. Fica parecendo Boa aquele noite. seriado antigo, todo mundo desejando boa noite. Boa noite, John Boy, boa noite. Não era o tempo de vocês, não, mas enfim, eu acho que vocês já escutaram falar nesse seriado. Tá bom? Tudo de bom para vocês aí. Obrigada aí de novo. Tchau. Tchau. Vou até procurar agora no YouTube. Procurar no YouTube o quê?